Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui já à nossa terceira aula da disciplina de Estratégia Empresarial e Negociação. Me apresentando, como você já conhece, não é mesmo? Mas reforçando, eu sou a professora Natália Voitas. Sou formada em Administração de Empresas, possuo MBA em E-Commerce, que é nosso comércio virtual, e também sou mestra em Gestão de Organizações. E hoje a professora retorna aqui para que nós possamos dar continuidade a todo o nosso conteúdo, aos nossos conhecimentos, para que nós possamos aprofundar no nosso tema. Conversando aqui sobre a estratégia empresarial e negociação, nós estamos aqui aprofundando os conhecimentos dentro da negociação, não é mesmo? Então nós já vimos que ela é um processo, nós temos um início, um meio e um fim. Então nós conversamos bastante sobre o início ali da negociação, não é mesmo? A fase de planejamento, posteriormente o meio da negociação, que é o processo em si, e agora já ali caminhando para o final, para o fechamento. Então nós vamos aqui conversar bastante na aula de hoje sobre como é realizar esse fechamento, sobre como fazer com que a negociação vá caminhando ali para o finalzinho dela. Então nós vamos conversar sobre como elaborar um acordo, como realizar ali um contrato para deixar tudo mais pontual, tudo muito mais acertado, acordado, para que nós possamos ali finalizar a nossa negociação. E posteriormente, além do fechamento, nós vamos conversar também sobre uma avaliação da negociação. Depois que a negociação ali é fechada, daí a gente vai poder refletir melhor sobre o fato dessa negociação ter sido positiva ou negativa. Então vamos ali já caminhar para a nossa avaliação de desempenho da negociação. Olha só o tema da nossa terceira aula: negociação comercial, implementação, fechamento e também a avaliação. E é nesse contexto de início do nosso conteúdo que a professora sempre te convida, aluno, traga suas colocações, traga dúvidas, caso você tenha ali alguma dificuldade, fique à vontade para trazer as suas contribuições também, que vão com certeza enriquecer aqui o nosso conhecimento. E a professora fica feliz com a participação de vocês aqui, que é um momento no qual nós podemos conversar, trocar ideias, tirar dúvidas e também enriquecer os conteúdos trazidos aqui na nossa aula. Então, lembrando que hoje temos mais uma fonte de acesso. Participe do nosso chat, também temos pelo Skype, olha só. Temos aqui hurtado.tutel@croton.com.br. Então não se esqueça de participar, é hurtado com H, hurtado.tutel@croton.com.br. Então traga aqui também suas colocações, a professora sempre está atenta nas participações de vocês. Fiquem à vontade, participem aqui do nosso conteúdo, certo? Então, profa, sobre o que nós vamos conversar aqui em toda a nossa aula? Me dá um resuminho aqui da aula de hoje? Com certeza. Olha só, temos aqui no nosso quadro estes pontos importantes para que nós trabalhemos aqui na nossa aula de hoje. Como passou rápido, não é mesmo? Já estamos na terceira unidade de ensino. Então, aluno, aqui nesse momento, nós vamos trabalhar a competência, melhor dizendo, da unidade de ensino. Então, vamos lá. Vamos conversar bastante sobre como trabalhar a fase de fechamento da negociação, como ali identificar maneiras de chegar ao acordo. Lembra que a profa falou que a gente vai falar bastante sobre acordo e contrato? É nesse contexto aqui, já sendo encaminhado para o fechamento da negociação. Aluno, vamos também trabalhar ali, evitar conflitos e desenvolver uma negociação evolutiva. A professora vai conversar com você sobre este conceito também. Resumo aqui da nossa aula de hoje. Vamos abordar a fase de fechamento da negociação, não é mesmo? De modo ali que seja trabalhado o cumprimento dos objetivos para que não haja conflito. Mas, profa, e se houver, e se existir o conflito? Pode acontecer? Sabe por quê? Porque nós estamos ali negociando com pessoas e geralmente pode haver problemas entre pessoas. A gente sabe que nem sempre é fácil lidar com gente, não é mesmo? Lidar com as pessoas. Quanto a isso, é importante que, havendo conflitos, nós devemos solucioná-los da melhor maneira possível. Ou seja, nós devemos ali focar em algo que será benéfico para as partes. Então você pega ali uma situação difícil e você muda ali aquela situação para que ela seja frutífera. Ou seja, resolvendo o conflito da melhor maneira possível. Mas a gente sabe, se puder evitar os conflitos, por que não evitá-los, não é mesmo? Retomando. Então aqui temos as nossas palavras-chave do dia, olha só: oferta, acordo,
contrato, conflitos, ancoragem. Vamos conversar também sobre framing e negociação evolutiva, não é mesmo? Título da nossa teleaula, como a professora já havia dito, negociação comercial, implementação, fechamento e avaliação. Aluno, seja bem-vinda já à nossa terceira teleaula. Então, para você verificar como passou rápido, não é mesmo, os nossos conteúdos, nós começamos ali conceituando a negociação, depois aprendemos sobre os objetivos, sobre os tipos psicológicos, a importância ali de conhecer a outra parte, e agora nós já estamos caminhando ali para o fechamento da negociação em si, trazendo toda essa riqueza de conhecimentos aqui para nós utilizarmos no nosso dia a dia, ok? Então, frente a isso, a professora te convida a alguns conhecimentos prévios que são importantes e necessários para que você compreenda ali todo o conteúdo e fique muito mais claro para você. Vai te ajudar bastante. Olha só, temos aqui: abordar a fase do fechamento da negociação é a jornada, a missão que nós temos aqui para essa aula. Aqui, aluno, nós vamos identificar maneiras para que o nosso acordo ele aconteça, ele seja cumprido aqui dentro desse contexto, melhorando sua visualização. Então, a profa vai trabalhar o fechamento e também aqui a elaboração, as maneiras para o acordo ser cumprido ali da melhor maneira possível. Nós vamos também utilizar técnicas que vão ser aplicadas ali caso ocorra algum problema, técnicas pontuais que vão nos ajudar bastante para resolver os conflitos. E a profa vai te ensinar cada uma delas para você aprender e saber resolver essas situações da melhor maneira. E também como criar uma negociação evolutiva que vai evoluir, que vai trazer benefícios, que vai deixar ali todos os envolvidos com um semblante alegre. Por quê? Porque resolvendo essa situação, trabalhando os conflitos de uma maneira positiva, de uma maneira que vai trazer aí os benefícios para as partes, as coisas mudam. A pessoa passa a confiar mais em você, você demonstra mais confiança, você demonstra mais informação e demonstrando informação, você demonstra poder. Lembra lá da fonte de poder, que é da informação que ela veio? Informação é poder. Então você vai poder se posicionar de uma maneira mais adequada, mais assertiva lá na sua negociação, correto? E tem mais aqui alguns conhecimentos que a professora também quer mostrar. Então, no nosso quadro, nós podemos aqui verificar primeiramente, o fato da importância de sabermos preparar acordos e contratos da melhor maneira possível. A profa vai explicar depois o conceito de cada um deles e é importante que você os conheça, é importante que você compreenda cada um deles, saiba o que contém um acordo, por que ele é necessário, por que depois o contrato é necessário, o que está dentro de um contrato. Todos esses pontos são importantes para você compreender melhor como vai encaminhar como a negociação, melhor dizendo, vai se encaminhar para o seu fechamento. Então, é importante você dominar aí essas técnicas, saber como preparar tanto o acordo quanto os contratos para que você possa se precaver ali acerca de qualquer conflito que possa surgir. Então, a professora vai te ensinar como elaborar isso da melhor forma, bem certinho, para que lá na negociação você lembre da nossa aula e você fala, não, esse momento aqui a gente tem que ter calma. Vamos aqui conversar sobre cada um desses tópicos e decidir o que fazer. Se der problema, volta para o contrato. Quem está responsável por isso daqui? Essa parte? Opa, essa parte, você tem que resolver isso daqui. Então, você tem aí uma segurança, tem uma prevenção acerca de qualquer dificuldade que venha a acontecer na negociação, não é mesmo? No andamento ali do cumprimento do seu contrato. Então, é importante estarmos sempre atentos no momento ali de elaborar tanto acordo quanto contrato. Ok? Retomando, temos aqui então a questão dos conflitos dentro da nossa negociação comercial. Como a professora já havia dito, conflitos existem, não é mesmo? Nós lidamos com pessoas, nós lidamos com gente, então conflitos vão existir. Então, nesse momento, a gente pode ficar o quê? Ali atento a determinadas situações. Aconteceu o conflito? Calma, autocontrole, lembra das habilidades e comportamentos de um bom negociador? Tenho certeza que você lembra e vamos aplicá-las. Deu ali, temos um desconforto, tolerância ao desconforto, lembra? Dá aquela respirada funda, vamos analisar de novo essa situação. O que está acontecendo aqui? Vamos observar, vamos conversar, ouvir a outra parte, vamos entender o que está acontecendo para tomar a melhor decisão frente àquele conflito. Então, você vira a mesa. Aquilo que era para ser uma situação de embate, de conflito, de desconforto, você virou a mesa. Fala, estamos com problema?
natural. Vamos resolver? Vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar sanar essa dificuldade? Para que a gente não fique aí com esse desconforto, porque problemas vão ocorrer. A gente tem que saber lidar com eles da melhor maneira possível, ok? Então, sempre que tiver um problema, oferte o seu melhor. Retomando, temos aqui também, perdão, os terceiros dentro da nossa negociação comercial. Como que a gente vai trabalhar com os terceiros? Em muitos momentos a negociação está ali acontecendo e as partes, ambas as partes ali, chegam num determinado impasse. Então elas ficam ali presas, patinando. A intenção deste terceiro, que a professora vai te ensinar certinho, é que ele pode ser um mediador, um conciliador ou um árbitro. E todas esses posicionamentos que o mediador, melhor dizendo, que o terceiro vai assumir, seja como mediador, como conciliador ou árbitro, ele vai existir para posicionar, para colaborar para que as partes possam resolver esta situação. Ele vai ali buscar auxiliar as partes a avançarem ali, saírem desse impasse e buscarem algo benéfico que seja valoroso para as duas partes. Então, os terceiros, eles são de muita ajuda e a professora vai mostrar ali como utilizar a ajuda dos terceiros também numa negociação. Porque às vezes os impasses acontecem, às vezes quem está ali imerso na situação não consegue visualizar tudo, às vezes até o bom negociador ele fica preso ali naquela situação. Às vezes um terceiro pode ajudar e muito. Correto? Retomando, temos aqui também a revisão de desempenho em uma negociação comercial. Profa, depois que a negociação acontece, eu consigo ali me posicionar, eu consigo revisar aquilo que aconteceu, aquilo que foi dito, aquilo que não foi dito, como eu deveria ter me colocado melhor, ter me posicionado de forma mais pontual nessa negociação? Sim, a gente pode fazer aí uma avaliação, uma revisão do desempenho. E a professora aqui durante a nossa aula vai te ensinar como fazer um checklist de desempenho, demonstrando ali o momento da negociação. Então, prova, pera lá. Você está me dizendo que na negociação, lá no comecinho, eu tenho que parar antes e planejar a negociação. Verdade? Você está me dizendo, profa, que durante a negociação eu sempre tenho que estar atento, eu sempre tenho que estar ali conversando, buscando uma melhor comunicação com a outra parte para que eu possa ter uma boa negociação. Exatamente. E você está me dizendo também que depois que eu já fechei a negociação, a gente já elaborou um bom contrato, as partes ali estão cumprindo com o devido. Depois que acabou tudo isso, eu ainda tenho que parar e refletir sobre a minha negociação? Exatamente. Da mesma maneira que você teve que parar um pouquinho antes, lá na frente, para pensar na negociação, depois que ela termina, você também precisa parar para refletir sobre a negociação. Mas, profa, por que eu preciso depois refletir sobre a negociação? Para você avaliar o desempenho, para você avaliar se tudo aquilo que foi dito foi o mais adequado, para você avaliar se deveria ter feito mais ou menos, se a outra parte deveria ter se dedicado mais, o seu posicionamento como negociador, o posicionamento da equipe, do grupo, da própria organização, da outra parte. São todos pontos importantes para que nós possamos analisá-los e poder ter aí uma boa avaliação de desempenho sobre a negociação e também sobre a sua postura como negociador. E claro, os feedbacks, esses retornos, eles nos ajudam a melhorar constantemente. Então a gente tem aí uma melhoria contínua frente a essa análise pós-negociação, correto? Então nesse contexto, como você já sabe, aluno, nós temos sempre uma SGA. Olha só aqui no nosso quadro. Temos a nossa situação geradora de aprendizagem, na qual nós vamos pegar os conceitos e colocar aqui nessa situação real para ver como que nós utilizamos a nossa teoria na prática. Então, vamos juntos. Olha só, temos novos personagens aqui dentro da nossa SGA. É o Zacarias e o Matias. Vamos conhecê-los? O Zacarias, ele é dono de uma mineradora e ele vai ajudar o Matias, que é seu amigo. E olha só, o Matias está numa situação difícil, ele está desempregado, está procurando aí uma oportunidade de trabalho. Então o Zacarias sugeriu que o Matias abrisse uma locadora de veículos. Olha só que interessante, ele está tentando ajudar o amigo. E ele sugeriu para o Matias alugar, locar aí esses veículos para as empresas do Zacarias, que ele tem a mineradora. Olha só, não é um investimento barato. Ele está precisando de 5 caminhonetes.
Então, nós temos aí que ajudar os colegas. Nesse momento, nós vamos pensar nos termos de acordo. Para isso, nós vamos aprender muito mais sobre os acordos e como aí pensar nesses termos. Vamos também trabalhar como evitar os problemas de relação, porque aqui, aluno, como a gente pode entender, não é só uma relação negocial, eles também são amigos, não é mesmo? E a gente sabe, amigos, amigos, negócios à parte. E agora? Tenho certeza que nós vamos conseguir ajudá-los, ok? E como criar também um plano de estratégias comerciais aqui dentro deste contexto. Então, são todos esses pontos importantes que a professora convida você, aluno, a refletir e agora sim, a darmos início ao nosso estudo. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Então sim, vamos dar início à nossa primeira SP. E aqui a profa traz um tema muito interessante, olha só. Temos aqui, preparando o acordo e os contratos dentro desse contexto. Esse vai ser o tema da nossa primeira SP, a qual nós temos também aí uma situação onde o Matias e o Zacarias se encontram. Então nós precisamos aí ajudá-los a fazer um bom acordo, melhor dizendo, o qual vai se tornar um contrato. Então é nesse ímpeto que nós vamos ajudar os amigos, ok? Vamos juntos? Olha só. Nessa nossa primeira SP, nós vamos ajudar o Matias a realizar uma negociação com o seu amigo Zacarias, não é mesmo? E olha só que interessante, aluno. Com investimento, melhor dizendo, como o investimento é grande, o Matias propôs um contrato de aluguel de 18 meses. Ué, mas profa, de onde que ele tirou aí esses 18 meses? A gente pode pensar da seguinte maneira. Ele vai fazer um investimento alto, não é mesmo? Gente, aluno, se uma caminhonete é cara, imagina 5. É dinheiro, não é mesmo? Haja dinheiro. Então, nesse contexto, o que o Matias fez? Ele falou assim, ó, fiz um investimento grande, viu, Zacarias? Estou abrindo aqui, vou alocar para você, eu acho um mercado promissor. Ele fez as pesquisas necessárias para abrir a empresinha dele ali e viu que era legal. Então, ele fez ali o investimento, é alto, mas o que ele pediu? Um contrato de 18 meses. Por que esses 18 meses? Para que ele vai precisar aí desses 18 meses? De onde ele tirou esse tempo, profa? Vamos pensar assim, às vezes ele tinha uma parte do valor para dar de entrada lá nas caminhonetes, não é mesmo? Pode ser que ele tinha, às vezes ele tinha um acerto ali de outro trabalho e falou, opa, vou investir. Então, nesse momento, o que aconteceu? Ele investiu uma parte e financiou o restante. E, às vezes, para ele terminar de pagar o financiamento, ele precisa de 18 meses. Então, ele falou para o Zacarias, ó, vamos começar aqui com 18 meses, porque nesse momento eu fico aqui recebendo para eu conseguir pagar lá a concessionária, para eu conseguir pagar lá o financiamento que eu tenho na concessionária, porque eu tirei as caminhonetes. Ou seja, ele está se precavendo, ele está buscando uma segurança aí com esse contrato que nos próximos 18 meses ele vai receber para conseguir pagar lá a concessionária e também, né, para sobreviver, não é mesmo? A gente tem conta para pagar, a gente precisa comer, não é mesmo? A empresa tem que dar um dinheirinho aí para a gente, né? A gente tem que ter uma retiradinha ali, nem que seja no começo um salário para não descapitalizar ali a empresa. Depois, conforme ela for crescendo, você consegue ali ter um posicionamento melhor. Mas no começo também a gente não pode ficar, né, pedindo muito da empresinha. Então, vai tirando ali uma retirada mensal que seja necessária, que seja ali de um salário mínimo, não tem problema, mas é importante que você possa ali retirar um pouco para poder se manter, não é mesmo? Para poder pagar suas contas, a gente tem que pagar, a gente tem que ter onde morar, não é mesmo? A gente tem que ter o que comer, então é importante também ter um dinheirinho. Então, ou seja, ele está pedindo ali os 18 meses para acertar lá com a concessionária e também
para sobreviver, para passar ali um mês sem descapitalizar a empresa dele que está começando, não é mesmo? Então a gente tem que também respeitar que a empresa está começando, não pode ficar tirando aí todo o lucro da empresa, tudo aquilo que ela está entrando de dinheiro, você não pode tirar, deixa a empresinha crescer ali primeiro, ok? Então, nesse contexto que ele está pedindo os 18 meses para ter essa segurança. Retomando, ele quer ainda uma garantia sobre os possíveis defeitos e manutenções não programadas dos veículos, porque a gente sabe que isso pode acontecer, não é mesmo? Às vezes o veículo dá um probleminha ou outro ali sim. Então, é preciso ter um contrato. Mas de que tipo seria? E será que ele consegue uma garantia lá na concessionária? Então aí, nesse contexto que ele está refletindo sobre esses pontos, olha só. Que contrato que será que ele precisa ter, aluno? Será que deve ser ali um contrato mais detalhado, com os detalhes bem abordados, com os pontos ali bem discutidos, cada cláusula do contrato conversada, tudo muito bem acordado entre as partes? Opa, profa, acordado, exatamente, feito um acordo, as partes em comum acordo sobre algo? Exatamente. E aí sim esse acordo vai virar um contrato. E o profa vai te explicar isso logo na sequência. Retomando aqui, então é importante também refletir, aluno, sobre o quê? Será que ele vai conseguir um contrato com a concessionária para garantir aí uma manutenção dos veículos? Porque ele tirou ali as caminhonetes novinhas, não é mesmo? Será que ele vai ter aí essa manutenção? Mesmo que os veículos estiverem sendo alugados para o Zacarias, então são pontos que o Matias, ele precisa aí buscar, ele precisa entender, ele precisa compreender, para quê? Para levar lá para o acordo, onde ele vai conversar com o Zacarias sobre todos esses pontos. E lá durante o acordo, durante o momento de fechamento da negociação, é importante ter a seguinte noção. Prof, quando que eu faço ali, caminhando para as ofertas finais, quando que eu faço a primeira oferta ou não? Quanto que eu me posiciono primeiro ou não? Será que eu tenho que falar primeiro, ali minha oferta e já jogar tudo na mesa? Ou será que eu espero um pouquinho? Como que eu sei esse timing, esse momento adequado para que isso possa acontecer? Então, na figura, a professora te explica melhor. Olha só, temos aqui, primeira oferta. Quando que eu faço, profa? Quando que eu não faço? Então, vamos lá, profa, vai te explicar para você tirar de letra uma negociação. Tenho certeza que você vai se posicionar aí como bom negociador que está emergindo de dentro de você. Vamos lá. Quanto que eu faço a primeira oferta? Quando você tem mais conhecimento. Vou colocar aqui, mais conhecimento. Você conhece mais sobre aquilo que está sendo negociado? Você conhece mais sobre a outra parte, você possui mais conhecimento, mais informações. Lembra que a profa já falou isso? Informação é poder. Se você tem mais conhecimento, mais informação, você tem mais poder. Então você consegue se posicionar melhor. Lembra da maná que nós aprendemos, da importância aí de saber ali a melhor alternativa a um acordo negociado? Então é importante que você tenha ali um maná forte. Então se você tem um maná forte, você tem mais poder. Mais poder é porque você tem mais conhecimento, porque fonte de poder é informação, é conhecimento. Lembra que a professora falou? Fonte de poder, informação. Então, se você tem mais conhecimento, você se sente ali mais à vontade para fazer a primeira oferta, porque você tem mais domínio da situação, você exerce mais poder ali frente àquela determinada negociação. Então, você consegue se posicionar melhor, ok? Então, retomando aqui ao conteúdo, tenho mais conhecimento? Consigo ali ficar mais confortável para fazer a primeira oferta. Profa, e quanto que eu não faço a primeira oferta? É quando você tem menos conhecimento. Como assim, profa? É quando a outra parte te conhece melhor do que você conhece ela. Então é importante ali esperar um pouquinho. Então você não precisa ali abrir o jogo tão rápido. Espera um pouquinho. Espera a melhor oportunidade de você apresentar aquela situação. Espera o melhor momento, escuta primeiro a oferta do outro e vai se posicionando frente a isso. Não precisa já jogar ali tudo na mesa. Calma, vamos com calma, vamos conversar, vamos negociar, vamos tentar entender tudo isso. Deixa a outra pessoa fazer a primeira oferta e daí vocês vão conversando. É importante saber que a primeira oferta feita não quer dizer que ela vai ser a última. Isso, inclusive, até pode ser um tópico para avaliar se essa negociação é positiva ou negativa. Por quê? Porque, às vezes, fica ali a pessoa, eu só posso cobrar esse valor, e fica fixo naquilo.
Você tenta negociar, tenta baixar o preço e não dá certo. Então, você já consegue ter uma avaliação aí dessa negociação, não é mesmo? A outra parte já não é tão maleável assim para você conseguir negociar de uma maneira mais amigável. Então, a gente já vai conseguindo ter aí um delineamento também da negociação. Então, pensa o seguinte, o primeiro valor não vai ser o último, não é mesmo? A intenção é que vocês possam negociar. Então, por exemplo, você vai vender ali um caderno a R$10. Um exemplo, ok? Um caderno a R$10. A outra parte ofertou primeiro e falou assim, ó, eu pago R$9,50 no teu caderno. Daí você fala, R$9,50? Eu queria vender a 10, que é o meu lote de cadernos. Daí você pensa, ó, se eu vender uns 100 cadernos, tá legal. Era essa a minha meta. Bom, eu acho que eu vou fechar com ele a R$9,50. Mas espera lá, quantos cadernos você quer comprar? Então, a gente tinha ideia aqui de comprar 200 cadernos e depois mais 200. Opa, pera lá. Eu queria vender 100 a R$10. Se eu vender 200 a R$9,50 e depois mais um lote de 200 a R$9,50, essa negociação fica melhor para mim. Você viu? Então, a outra pessoa fez a primeira oferta e você conseguiu ali negociar. O valor baixou, mas foi benéfico para você, porque você vendeu mais. Vendendo mais, você teve mais giro ali, você teve mais pontuação, caso seja um vendedor, não é mesmo? Teve ali mais retorno para a organização. Então, na negociação, é importante que as partes possam conversar. Ou, às vezes, você estava disposto a vender a R$10 seu caderno, a outra parte falou assim, ó, eu posso pagar 11. E ela fez a primeira oferta e você falou assim, nossa, é R$1 a mais do que eu esperava. Interessante. Você fala, não, tá ótimo, então vamos aqui negociar R$11, quantos cadernos vocês precisam, não é mesmo? Então, às vezes, deixa a outra parte fazer a primeira oferta, depois você vai ali se adaptando, ou então a outra parte está querendo te vender algo, está cobrando muito caro, você vai conversando, vai negociando ali um desconto. Então, quer dizer o quê? Que o primeiro valor não precisa ser o último. O que precisa existir aqui? Diálogo, comunicação, muita negociação, ok? Nesse contexto, então, fechou a negociação, viu ali valores, todos esses pontos? Ótimo! O que a gente vai fazer agora? Vamos conversar sobre cada um deles e vamos acordar, estar ambas as partes em comum acordo. Para quê? Para que a gente passe aqui a ter um delineamento do nosso acordo. E para isso a gente pode fazer um framework, que ele é um panorama geral que vão trazer ali objetivos importantes que nós vamos conversar durante o acordo. Então é importante ter tudo ali, os tópicos, não é mesmo? Daquilo que vai ser importante estar no acordo e posteriormente no contrato. Então, vamos conhecer esse framework. Olha só, aqui a gente vai defini-lo. Esse framework, ele é um panorama geral, ele vai ser um esboço dos objetivos e também dos principais interesses ali na negociação, o qual as partes vão conversar, vão delinear, vão chegar a um acordo e esse acordo vai definir ali o possível contrato entre as partes que estão ali negociando neste momento. Então, tudo isso é muito importante para quê? Para enriquecer os pontos. Então, ali no framework, você vai ali discutir sobre cada um dos tópicos, discutir aqui no sentido de debater, de enriquecer, de trocar ideias, tá? Não no sentido pejorativo. Então, vai ser discutido aqui esses pontos que são muito importantes, que eles vão delinear o contrato. Por quê? Porque estes pontos é importante que as partes estejam em acordo, em comum acordo, delineando o acordo. E o acordo vai se tornar no nosso contrato. Profa, você está falando de contrato. O que é esse contrato? Olha só, temos aqui, finalmente chegamos no nosso contrato, não é mesmo? Então, olha só, vamos aprender sobre ele. O contrato, ele é o documento que vai registrar o acordo entre as partes. Então, lá no framework, vocês vão conversar sobre aqueles tópicos, não é mesmo? Vão esboçar ali os objetivos importantes que vão ser conversados e chegados num comum acordo. Para quê? Para que as partes possam, dentro deste contexto, fazer com que o acordo seja um documento registrado e ele vai se tornar o contrato. Sabe por quê? Porque o contrato, ele vai ser escrito e ele também é formalizado. Então, ele é o documento que, de fato, registra aquilo que ficou acordado, aquilo do acordo. Então, daí você vai fazer um documentinho, vai colocar lá cada um dos pontos que vocês acordaram. Uma parte assina, outra parte assina. Professora, está escrito, está formalizado? Está formalizado. Nasceu o contrato.
Ah, professor, então é assim que nasce um contrato? Exatamente. Tudo que está ali no contrato foi pensado previamente. Foi ali realizado um acordo prévio entre ali as partes que estão negociando para a execução de algo. Prof, me conta aí uns objetivos do contrato, umas características. É para já. O contrato, ele tem amparo legal. Legal aqui, aluno, no sentido de lei, ok? Tem amparo na lei. Ou seja, o contrato ele é uma segurança na lei. Ele também tem os direitos e os deveres de cada uma das partes, não é mesmo? Então, é importante conhecer a legislação específica do país e também do setor que está negociando. No caso aqui, o setor de locação de veículos, não é mesmo? Que é a situação aqui que nós estamos vivenciando entre o Matias e o Zacarias. E, por fim, as duas partes devem estar em comum acordo. Cada um dos pontos ali conversados, acordados, vão fazer parte do nosso contrato, que é o documento que vai registrar aí o nosso acordo. Então, aluno, isso é um ponto muito importante. Lembra do alfabeto? Primeiro vem o A, depois vem o C, certo? Então, vamos lá. Primeiro vem o acordo, A de acordo, e depois o contrato, C de contrato. Então, lembra aí na hora da prova, lembra do macete da professora, se você precisar utilizar, não é mesmo? Vai falar assim, opa, eu lembro disso aqui, primeiro acordo, depois contrato. A profa me deu um macete lá do alfabeto, primeiro vem o A, depois o C. É importante ter tudo muito bem acordado previamente, para depois ser registrado aí o documento que vai se tornar o nosso contrato, que tem amparo legal, escrito, formalizado, ok? Então, mais aí um conteúdo que a profa traz. Profa, como que a gente pode ajudar aí os amigos, não é mesmo, o Matias e o Zacarias nesse contexto? Olha só, temos aqui, para ajudar o Matias, nós devemos definir todas, profa, é todas mesmo? Tem que pensar em tudo que pode acontecer. Todas as variáveis que vão compor o nosso acordo ali, que vão ser os pontos, os tópicos discutidos, acordados entre as partes, que depois vai se tornar o nosso contrato. Então, olha só o que eles vão conversar aqui para chegar num acordo. Tempo de locação. Lembra que o Matias está pedindo 18 meses? Você vai ter que conversar com o Zacarias sobre isso. O lucro de cada uma das partes, o benefício ali ofertado, as responsabilidades pelo uso, pelas faturas, pelos pagamentos, problemas por mau uso, da onde está vindo o problema, por que está dando problema nas caminhonetes, as garantias e também a questão da avaria. Prof, o que é a avaria? A avaria vai trabalhar ali toda a situação de desgaste desse material, de deterioração aí, caso venha acontecer, dentro aí da negociação entre as partes, esse desgaste dos automóveis, ok? Então, nesse contexto que nós já aprendemos aí sobre o acordo, conversamos sobre o nosso contrato, que a profa te convida já, SP2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. E agora sim, SP2, olha só o nosso tema. Conflitos em negociação comercial. Ou impasse aqui, aluno. Viu só? Chegaram no impasse. O que a gente vai fazer? Vamos ter que buscar resolver esse conflito aí. Esse conflito não pode ficar, essa situação conflituosa, desconfortável, a gente vai ter que resolver. Então, olha só mais uma fase da situação entre Zacarias e Matias. O Matias, ele continua negociando com o Zacarias e ele quer deixar tudo muito claro. Olha só, ele quer as coisas transparentes, de maneira clara. Por quê? Porque eles são amigos também. O Zacarias tentou ajudar ali o Matias enquanto ele estava desempregado. O Matias está buscando fazer tudo do jeito mais certo para evitar qualquer problema futuro.
Ou seja, aqui nós podemos ver que eles não só estão tentando resolver a situação como bons negociadores, mas também como amigos. Eles estão buscando ali sempre o lado positivo da situação, deixa tudo muito acertado, tudo muito claro, muito adequado para evitar conflitos. Então eles estão tendo ali atitudes que são coesas para que não exista conflito. Caso haja, vamos resolver da melhor maneira possível. Não vamos ficar assim batendo, o problema existe. Problemas acontecem, é fato. O que diferencia é a nossa forma de resolvê-los. Vamos pensar assim, momentos de dificuldade. Pessoas choram, pessoas vendem lenço. O que vai fazer a diferença é como você vê o problema. Veja sempre da maneira mais positiva. A gente consegue resolver, dá o seu melhor. Não fique se martirizando ali com esse problema. É importante resolvê-los da maneira mais adequada, ok? Retomando, temos aqui. A advogada aí que o Matias conhece não vai poder ajudá-lo. Ah, professor, eu tô até vendo. Isso mesmo, quem vai ajudá-los seremos nós. E fica tranquilo que a profa vai te ajudar aqui nesse contexto para a gente aprender aqui o conteúdo. A professora vai te ensinando e nós vamos aprendendo em conjunto. Como ajudá-lo? E quais aí serão os cuidados para evitar problemas futuros? Profa, será que dá para usar uma cláusula de arbitragem? Profa, será que dá para usar hacks? Como assim? O que é tudo isso? O que é tudo isso, profa? Fica tranquilo que a profa vai te ensinar. Vamos agora falar sobre as hacks, não é mesmo? Melhorando aqui a nossa visualização. Hacks. Fica mais fácil visualizar assim, não é mesmo, aluno? Ou seria até mais fácil visualizar assim, não é mesmo? Então vamos lá. Resolução alternativa de conflitos. Agora sim, profa, hacks, me ensina isso daí, porque eu quero saber como que a gente resolve os conflitos da melhor maneira possível. As hacks, elas existem para evitar que problemas ocorridos entre as partes ali, envolvidas dentro da negociação, sejam levadas ao nosso poder judiciário. Por quê? Porque o poder judiciário, o que nós possuímos, ele é mais demorado, a gente sabe que ele é lento, ele é mais caro e ele coloca as partes numa situação de embate. Elas estão ali se embatendo, se conflitando. Não é essa a nossa intenção. As hacks, que são essas resoluções alternativas de conflito, acontecem antes de chegar ao Poder Judiciário. Ela acontece antes. E é importante para quê? Para que você tenha uma solução mais rápida, menos, não tão onerosa, ou seja, mais rápida, mais barata, onde as partes não vão ficar ali naquela situação de embate. E a profa vai te mostrar cada uma delas para você ver como elas funcionam, para você poder aplicá-las aí nas negociações, no dia a dia ou até mesmo dentro da sua empresa e resolver todas essas situações de uma maneira muito mais ágil, muito mais benéfica e eficiente para as partes, onde elas não vão ficar ali se embatendo, mas juntas vão buscar ali uma solução benéfica para as duas, para ambas as partes, para isso gerar valor e agregar valor. Nossa, prof, então o negócio é valoroso mesmo. Exatamente. E as hacks, quando são bem aplicadas, elas resolvem a situação. Você não precisa chegar até o Poder Judiciário, ok? E não pensa que porque elas não estão no Poder Judiciário que elas são menos valorosas. Elas são muito úteis. E os outros países, eles já utilizam muito as hacks, evitando ali o poder jurídico para ter ali soluções mais rápidas, mas que também são honestas, eficientes e muito úteis. Vamos conhecer? Olha só. Primeiro aqui, nós temos a nossa negociação. Mas a negociação é essa que nós já viemos falando durante as nossas aulas anteriores. É o processo da negociação em si, não é mesmo? Então, nesse momento, a profa vai dar ênfase na mediação, na conciliação e na arbitragem, porque a mediação a gente já conhece bem o nosso processo de negociação, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiramente, a nossa mediação. Mediação, conciliação, arbitragem, aqui nós vamos ter o papel dos terceiros na nossa negociação. Então, vamos lá aprender sobre cada um deles, não é mesmo? Primeiramente aqui, nós temos a mediação. A mediação tem o terceiro, que é o mediador. Então, ele assume aqui o papel. Sabia que a mediação é uma das hacks mais utilizadas, aluno? Sabe por quê? Porque a intenção da mediação é facilitar, é fomentar, é fazer com que as partes possam dialogar mais. Fomenta o diálogo, fomenta a negociação, fomenta a comunicação
entre as partes dentro da negociação. Então, a intenção aqui é estimular a comunicação, por isso que ela é mais usada, porque acreditem ou não, o que mais falta nas negociações é a comunicação. O que mais falta na resolução dos conflitos é a comunicação. Então, a mediação ela vem para facilitar. O mediador, que é uma pessoa neutra, tem o papel ali de facilitar. Ele não vai pedir para as partes fazerem nenhum ponto específico. Quem vai ter que decidir o que fazer e aplicar e fazer são as partes. O mediador não decide, o papel dele é neutro, é único, é apenas de facilitar o diálogo. Quem vai decidir o que fazer e fazer são as partes. Então, aqui temos a nossa mediação. Retomando. Então, a nossa mediação tem o foco aí de ser algo mais pacífico, ela não é conflituosa, ela quer resolver aí, então vai recolhendo informações e vai facilitando o diálogo entre as partes. Não vai tomar decisão, só vai facilitar ali as relações entre as partes para eles chegarem num acordo ali sozinhos, não é mesmo? As partes entre elas. Depois nós temos a conciliação. A conciliação tem um terceiro, que é o conciliador, que também aí é uma pessoa que assume um papel neutro entre as partes. Então, é indicado quando já se conhece qual que é o problema que está causando o conflito. A intenção aqui é que o conciliador lhe faz uma proposta, uma sugestão de um acordo que vai ser justo ali entre as partes. Então, ele propõe, ele sugere. A mediação vai facilitar. A conciliação vai propor, vai sugerir. E depois temos a arbitragem. Prof, o que é arbitragem? A arbitragem tem o terceiro também, neutro, que é o árbitro. Aqui, geralmente a arbitragem pode até ser considerada um processo litigioso privado. Por quê? Porque ela já é mais privativa, não é tão midiática, então às vezes as pessoas mais discretas preferem uma arbitragem. Qual que é a intenção da arbitragem? Também ali ajudar as partes a resolverem um conflito, não é mesmo? Decidir uma solução sobre ali um conflito que está acontecendo. Então é importante saber que a arbitragem, o árbitro, geralmente ele tem que ser uma pessoa muito entendida de um tópico, ele tem que ser um expert, que entenda daquela situação. Por quê? Porque o que o árbitro decidir é lei. Ele decidiu, tá decidido, tem que fazer. E não tem recurso, não tem como recorrer. Ele falou, tá falado, tem que realizar ali aquilo que o nosso árbitro está colocando. Por isso que ele tem que ser uma pessoa neutra, vai ouvir as partes, vai ver ali as partes conversando entre elas e tem que entender daquele setor. No caso do Zacarias e o Matias, de locação de veículos, não é mesmo? E aí sim vai conseguir resolver a situação. Então, o que o árbitro fala, lei, ok? Tem que cumprir. Então, temos aí mediação, conciliação e arbitragem. Prof, tem mais aí algumas ferramentas da RAC que a gente pode utilizar? Tem sim, a professora te apresenta agora duas delas. Aqui temos primeiramente, o nosso compromisso corporativo, não é mesmo, aluno? Temos o compromisso corporativo aqui. O que acontece? Aqui pensa corporativo de corporação, de empresa. Qual que é o compromisso corporativo? A intenção aqui é que as organizações atuais, elas tenham ali como uma política da empresa adotar as RACs como uma forma de padrão para solucionar os potenciais conflitos, ter isso como uma política da empresa. Por exemplo, a gente está aqui com um conflito, vamos para a justiça. Calma, não vamos ali para o Poder Judiciário primeiro, vamos tentar pelas RACs? Ou seja, já é uma cultura da empresa tentar primeiramente pelas RACs, por uma mediação, por uma conciliação e uma arbitragem. E posteriormente nem assim deu certo, aí a gente pode acionar o Poder Judiciário. Então tem essa cultura aí. Outros países já utilizam muito as RACs. Aqui no Brasil que a gente tem bastante a cultura de já ir para o poder jurídico. Então é importante também tentar via as RACs, viu? Muito mais barato, rápido, vai ajudar aí as pessoas não vão ficar naquela situação de conflito. Vai trazer aí situações pacíficas dentro da organização. E temos a segunda ferramenta, olha só, que é a nossa cláusula de contrato. Prof, o que é essa cláusula de contrato? Ela vai funcionar da seguinte maneira. Você está ali já caminhando para o fechamento da tua negociação e daí fala assim, vamos colocar uma cláusula de contrato aqui? Daí a outra parte, mas como que funciona aí essa cláusula de contrato? Daí você explica, uma cláusula de contrato vai dizer que antes de irmos ao Poder Judiciário, a intenção é que nós possamos resolver pelas RACs antes. Tentar pelas RACs primeiro, depois ir para o Poder Judiciário. Então, fala,
pode ser interessante, e coloca lá essa cláusula dentro do contrato. É interessante que você fale antes de fechar o contrato. Às vezes fechou o contrato, daí você quer colocar a cláusula de contrato ali para resolver via hack, às vezes a outra parte pode não aceitar. Então é importante conversar, explicar para a outra parte antes de fechar o contrato. Prof, e o Zacarias e o Matias nesse contexto, como que eles vão lidar com essa situação? Olha só, temos aqui. O Matias, ele deve incluir lá no contrato as soluções para possíveis conflitos. Opa, então peraí, prof, eles vão ter uma cláusula de contrato, não é mesmo? Exatamente, para quê? Para que, caso haja possíveis conflitos, eles podem utilizar primeiramente as hacks. E dependendo do nível de conflito, ele vai poder ser resolvido por mediação, caso não dê certo, tenta aí uma conciliação, uma arbitragem. Então, itens que nós vamos ali colocar no nosso contrato são sobre os tópicos da avaria, que é o desgaste, né, dos automóveis, situação dos pagamentos, entradas e saídas, o tempo de troca dessa frota e a forma de utilização dos veículos nesse contexto. Frente a tudo isso que nós já estamos aprendendo, eu já te convido à nossa terceira SP. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! E agora sim, SP3, terceiros em negociação comercial. Olha só, aqui nós temos a figura do terceiro. Lembra do impasse? Olha só, aqui as partes estão em impasse e tem um terceiro aqui observando tudo, visando entender, compreender a situação para poder ali ofertar uma resolução alternativa de conflito. E é nesse contexto que a professora te convida a compreender melhor aqui a situação dos amigos. Olha só. Após 7 meses de contrato, o Zacarias passou a enfrentar problemas com um dos veículos locados e por isso ele vai querer rever o contrato e quer exigir um carro reserva. Aí também tem o lado do Matias, olha só, o Matias está enfrentando o aumento dos custos ali e ele acredita que o motivo dos problemas seja o mau uso dos veículos. Olha só, um está achando que o mau uso é por causa do aumento dos custos, o outro está querendo ali, encontrando muito problemas nos veículos, quer um carro reserva, então a gente tem que resolver essa situação. A cláusula de hack, que é a cláusula de contrato que eles colocaram, previa que possíveis conflitos vão ter que ser solucionados por uma hack. E eles escolheram ou mediação ou arbitragem, antes de recorrer ali ao Poder Judiciário. Então eles vão tentar pela hack primeiro, não é mesmo? E aí a gente se pergunta, qual opção é a melhor, profa? E quais aí as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Então, frente a essa situação que nós estamos enfrentando com os colegas, a professora vai reforçar aqui e trazer mais informações sobre mediação, conciliação e arbitragem para a gente buscar ali o que escolher para resolver. Profa, pera lá, o deles é só mediação e arbitragem, mas a profa quer dar uma reforçada sobre a conciliação para te ajudar nos estudos, ok? Retomando, então olha só, temos aqui as três hacks, as quais aqui nós estamos enfatizando, não é mesmo? Que a negociação a gente já vem falando bastante dela. Então vamos lá, primeiro, mediação. Lembra que é a hack mais utilizada? Por quê? Porque ela fomenta a comunicação, o diálogo. O principal objetivo aqui da mediação é restabelecer o diálogo, a comunicação entre as partes, viu, aluno? A intenção é que elas possam chegar numa solução por conta própria. O mediador só vai fomentar o diálogo, então não cabe a ele aí solucionar o conflito. A intenção é só restabelecer um relacionamento que seja bem saudável entre essas partes para que elas possam encontrar o acordo aí e solucionar as suas situações conflituosas. Então, é importante aí que ele vai
facilitar tudo isso, mas não vai obrigar ninguém a fazer nada, ele vai só fomentar um melhor diálogo. Então vamos lá, ele visa restaurar o diálogo para obter um acordo benéfico entre as partes. Ele quer facilitar aí a comunicação, ele não vai decidir nada. Então a gente sabe que a mediação é conduzida por um terceiro, uma terceira pessoa que é neutra e imparcial, que é um facilitador da comunicação, que é o nosso mediador. Então aqui nós temos a nossa mediação bem colocada aqui para você. Posterior à nossa mediação, nós temos o quê? Temos aqui a nossa conciliação. Qual é a intenção da conciliação, profa? Então aqui nós sabemos que o terceiro dentro da conciliação é o nosso conciliador. A intenção é obter um acordo para um conflito pontual. A gente já sabe qual que é o conflito. A gente já sabe o que está acontecendo, mas a gente quer uma conciliação entre as partes. O conciliador, ele sugere uma solução para o conflito, ele propõe algo ali, quem vai ter que aplicar são as partes. Então, aqui nesse contexto, a conciliação, ele também é uma das nossas hacks utilizadas, e o terceiro, o conciliador, ele vai apontar ali vantagens de se ter um acordo que vai solucionar o conflito entre as partes. Então, ele deve sugerir uma solução para esse conflito, porque ele vai estar comprometido ali com essa solução da disputa, mas quem vai aplicar tudo ali são as partes, ok? Então, é importante que as partes elas possam ali identificar esse problema, esse motivo do conflito, e o conciliador ele pode ali resolver essa situação de uma maneira mais breve, mais consensual dentro desse contexto. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai sugerir decisões e não vai aplicá-las, ele vai fazer essas propostas. E depois temos aqui a nossa arbitragem. A intenção da arbitragem aqui é o quê? É ter também um terceiro que é o nosso árbitro dentro desse contexto, correto? Então, o árbitro aqui, o que ele vai fazer? Ele vai nos auxiliar dentro deste contexto. A intenção aqui é obter uma sentença arbitral para esse conflito. Ele vai ser conduzido pelo árbitro, que tem que ser um expert, um especialista no tema de conflito. Ele tem que entender daquilo que ele está falando, porque o que ele vai decidir é aquilo que vai ter que ser feito. Então, ele decidiu, tem que cumprir. Não tem ali como entrar com recurso, tem valor legal. Então, se o árbitro falou, tá falado, a gente tem que ali realizar aquilo que está sendo colocado. Por quê? Porque a decisão da arbitragem tem uma força de sentença judicial e não permite nenhum tipo de recurso. Então, ela é considerada aí até mesmo um litígio privado. E o árbitro falou, tá falado. Ele, obviamente, antes ele vai buscar ver as partes, ver o lado de cada uma delas, ouvi-las, compreender toda aquela situação para daí tomar a melhor decisão que vai agregar valor para as partes e vai ser ali algo benéfico para ambos, ok? Então, temos aí as nossas hacks para conseguir ajudar o Zacarias e o Matias a decidir sobre mediação ou arbitragem. Profa, mas você disse que a mediação é a mais utilizada, não é? Exatamente. Quer conhecer mais sobre mediação? Só se for agora. Olha só. Temos aqui tipos de mediação. A gente sabe que a mediação ela tem ali a intenção de restabelecer o contato entre as partes, não é mesmo? Através da comunicação, do fomento ao diálogo. Então, a intenção dela é que o diálogo entre as partes possa fluir de uma melhor maneira. Então, ela tem aqui os tipos: facilitadora, avaliativa, judicial e extrajudicial. A facilitadora tem a intenção aqui de literalmente facilitar o diálogo, fomentar a comunicação, facilitar ali o diálogo entre as partes para que as partes possam alcançar ali os objetivos, alcançar a solução. Então, temos aqui o nosso mediador. Depois temos a avaliativa. A avaliativa também, como toda mediação, vai facilitar ali o diálogo entre as partes, mas ao mesmo tempo ela avalia a mediação. Depois nós temos a judicial. Ela acontece, a judicial e a extrajudicial, é importante saber, aluno, antes de conhecê-las,
que elas são muito mais rápidas que um processo judicial em si e também que desobstrui a justiça, que a gente sabe que já está ali abarrotada de processos. Ela é pré-processual, elas acontecem antes de um processo. Então vamos conhecer cada uma delas. A judicial, ela acontece dentro de uma instituição judicial e quem ali nesse momento, o mediador, quem vai escolher o mediador, ele vai ser o juiz. O juiz que vai indicar uma pessoa. Geralmente, o juiz indica um advogado aqui para fazer essa mediação judicial. E depois temos a extrajudicial, que é fora ali da instituição judicial. Quem vai escolher o mediador? São as partes, mas lembrando sempre, tem que ser uma pessoa neutra ali, não é mesmo? Capacitada, mas neutra, para poder ali mediar da melhor maneira possível. Então, mediação extrajudicial, a intenção é focar numa previsão contratual, para ter certeza que aquilo vai acontecer, não é mesmo? Profa, então isso tudo é mediação. Exato, são as mediações que nós temos. Essa judicial e extrajudicial, profa, elas acontecem ali dentro e fora das instituições judiciais. Não é muito parecido com a arbitragem, não? Parece, não é mesmo? Mas não são. Sabe por quê? Porque na arbitragem, quem vai decidir o que fazer é o árbitro. E na mediação, quem vai decidir o que fazer são as partes. A intenção ali dessa mediação é fomentar o diálogo, mesmo sendo judicial, extrajudicial, facilitadora ou avaliativa dentro desse contexto, ok? É importante saber que o mediador ele sempre é neutro, ele vai fomentar a comunicação entre as partes, ok? Então é importante ter tudo isso bem esclarecido. Retomando aqui o nosso quadro, temos aqui os nossos tipos de mediação e é importante saber que o mediador ele é imparcial e sem poder de decisão. Quem toma as decisões dentro da mediação são as partes, ok? Prof, e o Zacarias e o Matias, como que eles ficam nessa situação? Olha só, temos aqui. O Zacarias e o Matias vão utilizar a primeira mediação, que é o mais adequado no momento, ou seja, eles têm que se comunicar. E caso mesmo assim eles não cheguem numa solução, aí sim eles vão utilizar a arbitragem para solucionar o problema e buscar aí um profissional com experiência no ramo de locação de veículos, porque o árbitro, ele precisa ser um expert aí no ramo, porque é ele que vai decidir aquilo que vai ser feito, não é mesmo? Então, agora, dando continuidade aos nossos estudos, aluno, vou te convidar à nossa SP4, mas antes, não esqueça de participar. Traga suas dúvidas, traga aqui as suas colocações, enriqueça a nossa aula. A professora está vendo aqui vocês no chat, então aproveite aqui o momento da nossa aula para que nós possamos enriquecer os conhecimentos. E agora sim, SP4. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! E agora sim, já para a nossa SP4, e agora a gente vai conversar bastante sobre a revisão de desempenho lá na nossa negociação. Olha só. Então, vamos trabalhar revisão de desempenho em negociação comercial. Vamos lá. Olha aqui, mais uma situação entre as partes. Após a mediação, o Matias e o Zacarias, eles voltaram a ser amigos novamente. Olha que notícia boa, aluno. E ó, só pela mediação, não precisou nem chegar na arbitragem. Tá vendo como a comunicação é chave? Como às vezes a falta de comunicação deixa ali a resolução de conflitos muito mais difícil, muito mais complicada. A mediação ali facilitou a comunicação entre as partes, fomentou o diálogo entre eles, eles conseguiram ali resolver a situação deles, chegar ali a um acordo e conseguir aplicar esta alternativa que eles encontraram depois da mediação. Então, é importante sempre haver comunicação, ok? Retomando, olha só. Faltando apenas um mês para o fim do contrato, o Matias está refletindo e ele quer fazer uma avaliação para ver
Aí, se ele fez um bom negócio, ele precisa da sua ajuda para essa atividade, viu, aluno? Então, será que valeu a pena ele abrir a empresa e fechar o negócio com o Zacarias? Olha o que ele está pensando. Será que poderia ter sido melhor? E o que ele precisava aprender nesse momento para poder agir melhor em outras oportunidades que podem ali acontecer? Então, frente a esse panorama, nós vamos ali aprender a como colocar melhor, melhor dizendo, como avaliar melhor uma negociação. Qual é a maneira mais adequada de realizar? Como a gente pode negociar melhor? O que precisa ser feito? O que precisa ser compreendido, refletido para a gente entender essa negociação? Então, vamos aprender. Olha só. Avaliando uma negociação. Então, olha só, aluno, isso é muito importante. Uma negociação bem-sucedida não pode, aluno, não pode ser medida apenas se o negociador atingiu o seu objetivo e conseguiu o que ele desejava. Ué, profa, por que não? Porque se ele atingiu o objetivo e ele conseguiu o que ele desejava, não é algo positivo, benéfico? É, mas vamos pensar assim. E se só uma das partes alcançou seu objetivo, alcançou seus interesses, e a outra? Será que foi benéfico? Para quem? Só para um lado? Mas que negociação é essa que é boa só para um? Só um concedeu unilateralmente ali a barganha. E a negociação por interesses? Que tem um foco ali em buscar uma negociação ganha-ganha. Algo que seja mais integrativo, que vai agregar valor, que vai aumentar o bolo. Foi benéfico para quem? Então é importante avaliar a negociação quando ela é benéfica para ambos. Ela é positiva quando é benéfica para as duas partes. Então, se for benéfica só para uma, que legal, uma parte está feliz, a outra não está. Então, a negociação talvez não tenha sido tão ganha-ganha, não foi tão benéfica. A intenção não é um ganhar, o outro perder, mas os dois ganharem. Negociação ali integrativa, focada nos interesses, certo? Então, é importante, quando for avaliar, verificar as duas partes ganharam, porque se só uma ganhou, talvez o negócio não tenha sido muito bom, não. É interessante quando as duas partes ganham, ok? Retomando. Ela deve ser avaliada com base em toda a execução do acordo. Isto é, se ela foi feita de maneira adequada desde o começo, desde o planejamento, ela gerou valor para as duas partes, porque se ela gerar valor só para uma, daí fica complicado, não é mesmo? A intenção é que ela seja benéfica para as duas partes. Então, se ela for considerada benéfica só para uma das partes, ela não foi benéfica. Por quê? Porque a outra parte ali ficou a ver navios, não é mesmo? Ela não teve ali aquilo que ela desejava. Então, a intenção é o quê? Ter o objetivo de negociação, que é elaborar um acordo. Para quê? Para a gente criar ali um relacionamento de longo prazo, de negócios com a outra parte. A intenção aqui é que a gente possa, nesse contexto, fazer o quê? Agregar valor, trazer valor para a outra parte, aumentar ali o bolo. Lembra do exemplo do bolo que a professora trouxe? A intenção aqui é que essa negociação, ela seja focada numa negociação por interesses, que ela seja integrativa, ok? Então, é importante avaliar bem e não se deixar enganar aí dentro da sua avaliação da negociação, ok? Profa, você está conversando bastante sobre negociação, exatamente, mas eu lembro que você tinha falado da negociação evolutiva, exatamente. Eu quero saber o que ela é, só se for agora. Olha aqui o nosso conceito. Negociação evolutiva, com foco na teoria dos sistemas. Por quê? Porque um sistema é tudo interrelacionado, é tudo interligado. E a nossa negociação evolutiva também pende para este lado. Então, vamos lá. Ela vem de uma análise ali sobre o enfoque da nossa teoria de sistemas, isso é fato. Então, ela parte do princípio... O nosso enfoque sistêmico ele vai partir do princípio que durante a negociação, cada um dos aspectos da negociação, ele não vai agir de maneira isolada, ele não vai agir de maneira sozinho. Por quê? Porque está tudo interrelacionado. Ele vai agir de uma maneira interrelacionada, conectada, ou seja, um aspecto ele vai influenciar o outro. Olha só, um vai influenciando o outro, como se fosse, até mesmo lembrando aqui um grande guarda-chuva, não é mesmo? Uma parte aqui vai influenciando a outra e essa negociação ela prevê que podem existir vários subsistemas dentro de um sistema maior. Como assim, prof? Vamos pensar aqui.
Vamos fazer um recorte. Aqui é um subsistema, é uma empresa. Aqui é outra empresa, e elas estão se conectando, negociando dentro de um sistema maior, que é o mercado, que é a economia. Olha só quantos sistemas aqui, quantas inter-relações. Fala, prof, é tanta inter-relação que parece até uma rabisqueira, não é mesmo? E é fato, porque aqui é tudo muito conectado, aqui é tudo bem alinhado. Então, a nossa negociação evolutiva, ela está focada em observar, interiorizar, aprender ali com as experiências, com a relação com o ambiente, com as atitudes das pessoas, com tudo ali que estiver de acordo com os envolvidos. Então, a gente aprende bastante com o ambiente externo, que é onde vai acontecer ali as negociações, e também com as relações internas ali dentro das empresas, dentro do nosso processo como um todo. Então, melhorando aqui sua visualização, né, aluno? É um conceito que vai enxergar a negociação como parte de um ambiente, melhorando novamente aqui para você, como parte de um ambiente com o qual ela vai interagir. Ela vai trocar informações e ela vai mudando a maneira como ela é conduzida. Olha só que interessante, de fato ela evolui. Ela não é inflexível, ela não é presinha ali no quadradinho dela. Ela interage com os subsistemas e com as inter-relações. Ela também conta com muitas interações internas que vão evoluindo e mudando ao longo do tempo e em cada situação. Nossa, prof, então é muita inter-relação e é muita mudança, não é mesmo? Sabe por quê? Porque ela é ativa, porque ela está inserida aí no momento, ela está inserida ali no nosso contexto. Nós temos aqui muitas informações, as pessoas se conectam, as empresas estão negociando, elas estão dentro de um mercado, que é o macro, estão dentro de uma política, de uma economia, então tudo isso pode influenciar uma negociação. Por isso que ela é evolutiva, ela vai se adaptando, ela vai ali compreendendo as inter-relações, ela vai evoluindo, ficando cada vez melhor. Então é importante também conhecer a negociação evolutiva para você considerar todos os influenciadores e negociar sempre da melhor maneira possível, como bom negociador, a boa negociadora aí que você é, ok? Prova. Então eu já aprendi a negociação evolutiva, gostei. Mas eu lembro que você tinha comentado também sobre como avaliar melhor o desempenho ali dentro de uma negociação, não é mesmo? Exato, vamos aprender? Olha só, é através do nosso checklist de desempenho, perdão, do nosso checklist de desempenho, que nós vamos aqui tecer a reflexão. Lembra que tem que pensar antes de negociar e depois também? Então, o nosso checklist vai nos ofertar aí essa avaliação do contrato que foi feito, do desempenho da negociação em si. Então, vai ter lá os tópicos do nosso checklist e você vai colocando os checks. Literalmente, é uma lista de checks, checklist do nosso desempenho. Profa, e como que eu posso construir esse checklist? A professora vai trazer alguns pontos aqui, os quais vão ajudar o Matias a refletir sobre a negociação. Isso tudo vai fazer com que ele possa construir o checklist de desempenho dele. Então, a professora vai aqui trazer os tópicos que depois têm que ser refletidos e, se deu certo ou não, coloca o check lá na sua checklist, lista de checks, ok? Então, vamos aprender essa ferramenta aí. Olha só os tópicos que a gente pode utilizar. Foi possível concluir essa negociação? Ela foi benéfica? Será que foram buscados os interesses, o meu ou da outra parte, de ambos? Foram encontrados? A autoridade aqui que foi utilizada foi da forma correta? Foi agressiva? Ou foi passiva demais? Ou então foi assertiva na medida? Como é que foi a autoridade utilizada aqui? A estratégia aqui da primeira oferta, será que foi adequada? A minha maná, como é que ela estava? Você conseguiu observar a negociação sob a perspectiva de todas as partes envolvidas? Ou só do seu lado? Ou só do lado do outro, esqueceu do seu? Como é que funcionou? Todos aí são pontos importantes para reflexão. Você soube usar a reciprocidade para conseguir negociar melhor os interesses? Você conseguiu barganhar? Ou só concedeu ali unilateralmente? Essa reciprocidade aqui, como é que ela foi utilizada? Foi de coisas boas, de pontos positivos? É importante refletir. E você conseguiu estabelecer uma relação a longo prazo? Ou seja, com o objetivo aqui de elaborar um acordo? Pensar no futuro? Ter aí um parceiro de negócios? Ou a intenção foi só solucionar um conflito e terminar ali o relacionamento?
Ou então você conseguiu estabelecer uma negociação ganha-ganha, onde ambas as partes puderam ganhar? Você conseguiu gerar valor nessa negociação, nesse checklist aqui que você está refletindo? Como que foi essa negociação? Você gerou valor? Focou ali em buscar os interesses das partes? É importante que essa negociação tenha agregado valor, gerado valor para as partes, que ela tenha sido ganha-ganha, não é mesmo? E agora sim, a professora dá continuidade e te convida ao nosso participando da aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! E agora sim, vamos ao nosso Provocando Novas Situações. Olha só aqui no nosso quadro a indagação que a profa traz para você, aluno. Será que existe um método exclusivo para resolver uma negociação? Ou melhor dizendo, para resolver um conflito ali dentro da nossa negociação? E nós vimos que não é mesmo? Nós vimos que nós temos aqui boas oportunidades para resolver alternativas, que são as nossas hacks, não é? Como aí as nossas resoluções alternativas de conflito, que nós podemos aí utilizá-las, que nós podemos aí buscar para resolver os nossos conflitos dentro da negociação, que são muito mais baratas, que são rápidas e não deixa ali as pessoas nessa situação de embate, que a gente pode utilizar antes de ir até o Poder Judiciário. Nós vimos que elas são muito bem, quando bem utilizadas, elas têm sim caráter ali de resolver aquela situação. Então é importante saber utilizar bem as hacks e aproveitar aí os benefícios que ela traz. Você viu quanto elas são ali bem eficientes e podem ser utilizadas na empresa, na negociação e que elas são úteis nessas situações conflituosas, ok? E aluno, rapidamente aqui ao quadro, é importante você saber que agora é com você. Faça suas atividades, faça ali suas leituras, se prepare sempre para a nossa próxima aula, leia o material, venha preparado aqui para que nós possamos trocar conhecimentos, para que vocês possam trazer dúvidas e também colocações que vão enriquecer o nosso conteúdo. Participe sempre dos fóruns, do nosso chat, a professora sempre reforça, porque é muito importante a sua participação e a sua interação, ok? Então, nesse contexto, nós vamos para o nosso momento de perguntas. Então, a profa vai deixar aqui um minutinho para vocês trazerem dúvidas, colocações, participem, ok? E a professora vai deixar aqui também o Skype, caso vocês queiram mandar colocações via Skype, fiquem à vontade, ok? Participem aqui da nossa aula, a professora aguarda vocês. Até já já!
Olá, pessoal. Então, retomando aqui do momento de perguntas, obrigada pelas interações. E o Paulo de Rondônia, obrigada, professora, estar aqui atento ao nosso chat. Então, caso tenha dúvidas, fiquem à vontade para enviar, ok? E depois a professora vai estar à disposição. Então, participe do nosso chat sempre, ok? Então, nós aprendemos hoje a importância ali de como fazer um bom fechamento da nossa negociação, como elaborar um bom acordo, elaborar bons contratos para caminhar aí para o finalzinho, já para o fechamento da negociação. E vimos também a importância de saber como avaliá-la e avaliá-la da melhor maneira possível. Então, a professora trouxe ali o checklist de desempenho, para que você possa compreender e refletir sobre a negociação. Tem que fazer uma reflexão lá no comecinho, no planejamento, estar atento ao processo de negociação em si e também depois da negociação, depois do fechamento, fazer ali uma reflexão sobre o que aconteceu para trabalharmos sempre a melhoria contínua, melhor dizendo, ok? Se prepare para a nossa próxima aula, certo? Bons estudos a todos sempre e até a próxima! Você deve estar de acordo com os termos. Concordo. Acho que não precisa ler, né? Blá, 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 blá. Li e concordo. Concordo. O que eu estava fazendo ali é algo que muitas pessoas costumam fazer. Concordar com os termos de um acordo sem os ler de fato. Você já parou para pensar nas consequências disso? Ao criar uma conta nova de e-mail, contratar um serviço de telefonia, ao admitir um prestador de serviço, ao comprar um produto, ao fazer um plano de uma academia, se matricular em um curso ou comprar e vender algo pela internet são alguns dos exemplos. A todo momento estamos fechando acordos em que prestamos serviços e recebemos por isso, ou que pagamos pelo serviço de alguém. E para garantir o cumprimento da obrigação de cada parte, é importante um documento válido que comprove a responsabilidade de cada pessoa envolvida. Para isso, é sugerida uma etapa importante de uma negociação, a elaboração de um framework. Ele é uma espécie de esboço ou panorama geral do acordo que, além de deixar as pessoas mais preparadas para se aliarem, ainda descreve todas as variáveis que as partes esperam contemplar. Por isso não adianta desenhar um framework pensando em apenas um dos lados. É importante ressaltar todos os objetivos esperados, incluindo valores, termos da negociação, detalhes dos serviços prestados e qualquer outra informação relevante. É preciso se atentar ao fato de que o framework não é um acordo ou uma proposta formal. Ele é apenas um guia que serve para manter os interessados centrados no que é realmente importante na negociação. O documento que vai concluir formalmente todo o acordo é o que chamamos de contrato. É nele que se registra as decisões entre duas ou mais pessoas para a execução de alguma coisa, sob determinadas condições. Mas quando se deve fazer um contrato? Ele é necessário em acordos simples do dia a dia e em acordos mais complexos, como na hora de fechar um grande negócio com uma empresa, por exemplo. Imagine que depois de longas conversas, planejamentos e negociações, uma empresa finalmente fechou uma parceria importante para a companhia em que um alto valor em dinheiro foi investido. No entanto, meses após o acordo, uma das partes não está cumprindo com o prometido. É o contrato que vai garantir um amparo legal. Nesse caso, ele permite a contestação dos termos não cumpridos na justiça. Antes de elaborar um contrato, é preciso estar ciente de vários elementos. Os 3 mais importantes são: checar se existe um acordo entre as partes, se existem obrigações das duas partes e se esse acordo é dentro da lei. É muito importante que a pessoa que vai redigir o contrato conheça tudo o que foi acordado entre os envolvidos e também conheça as leis do país. É imprescindível que o contrato esteja de acordo com as normas exigidas para ser considerado válido. Porém, mesmo com a existência de um contrato, pode acontecer de as partes em algum momento entrarem em conflito. Neste caso, um terceiro neutro e imparcial é chamado pelas partes para solucionar o mal-entendido. Ela utiliza ferramentas como a negociação assistida, a arbitragem, a mediação e a conciliação. Essas técnicas, em geral, são velozes, baratas e mais simples do que recorrer ao poder judiciário. É muito importante em uma negociação manter a visão e interesses comuns. O ideal é que as relações e parcerias sejam a longo prazo. Vivemos em um mundo moderno em que é preciso saber ler os ambientes para se adaptar rapidamente a situações adversas, pois qualquer mal-estar pode afetar diretamente as negociações. Fique atento e estude. Até mais!